Essas são as 5 coisas que ninguém te contou sobre a construção de músculos. Se você está em busca do crescimento muscular, esse conteúdo é muito importante para você não quebrar a sua cara. Uma coisa que muita gente não percebe logo de cara é que, quando você começa a construir uma quantidade razoável de músculos, você acaba sendo rotulado e estereotipado de uma certa maneira. Por exemplo, é bem comum que fisiculturistas naturais, e até mesmo alguns modelos não tão musculosos, sejam acusados de usar esteroides, mesmo que jamais tenham passado perto disso. Essa acusação geralmente parte de pessoas inexperientes, que não se dedicam realmente aos treinos ou que não foram agraciadas com a melhor genética. E acredite, elas têm dificuldade em imaginar que alguém possa alcançar um potencial genético impressionante sem recorrer aos esteroides. Outra suposição que pode surgir após você ganhar algum músculo é que as pessoas podem começar a pensar que você é menos inteligente, mas obviamente isso não passa de um estereótipo infundado. Algumas das pessoas mais inteligentes que conheço são cientistas do exercício com músculos de respeito. No entanto, isso não impede que algumas pessoas, que não têm essa percepção, formem essa primeira impressão. Agora, com tudo isso dito, nada disso deveria desencorajá-lo de continuar construindo mais músculos. Afinal, quem se importa com o que as outras pessoas pensam de você? É apenas algo que a maioria das pessoas não percebe até começar a acontecer com elas. Lembre-se de que a maioria das pessoas que apontam o dedo simplesmente não entende do que estão falando. Outra coisa que raramente é mencionada é que shakes de proteína e barras de proteína podem ser usados, mas não são a opção ideal para construir músculos. Alimentos integrais são escolhas muito melhores. A razão para isso é que, embora você possa obter a mesma quantidade exata de macronutrientes de uma barra de proteína ou de um shake de proteína, que incluem proteínas, carboidratos e gorduras, você definitivamente não obterá os mesmos micronutrientes que obteria de uma refeição regular com alimentos de verdade. De acordo com a evidência, muitos desses micronutrientes desempenham um papel fundamental no crescimento muscular. Nutrientes como o zinco são cruciais para regular os níveis de testosterona, enquanto nutrientes como o cálcio não apenas contribuem para ossos fortes, mas também para contrações musculares. Portanto, sempre faça o seu melhor para ter uma refeição completa em vez de recorrer a suplementos ou barras de proteína. Existem muitas opções rápidas e fáceis de proteínas que ainda são consideradas alimentos integrais, como ovos cozidos, atum e iogurte grego. Além disso, algo que não é enfatizado o suficiente é que, se você deseja ver resultados ideais no que diz respeito ao crescimento muscular, deve tentar fazer mais refeições ao longo do dia. Idealmente, pelo menos 4 refeições por dia são recomendadas, o que é mais do que a maioria das pessoas está acostumada a fazer. Embora possa parecer desafiador, a pesquisa mostra que distribuir sua ingestão de proteínas uniformemente entre pelo menos 4 refeições ao longo do dia é a melhor abordagem para obter resultados ideais na construção muscular. Isso significa que você terá que se preparar não apenas para as refeições, mas também para o transporte delas. Além disso, precisará encontrar maneiras de fazer as refeições mais frequentemente do que a maioria das pessoas comuns. Por exemplo, é comum fazer uma pausa para o almoço no trabalho, mas e se você tiver que fazer 2 refeições durante o expediente? E se você estiver viajando ou em uma festa e estiver realmente comprometido com o crescimento muscular? Garantir que você consuma todas as suas refeições pode ser mais desafiador do que parece. Você terá que ser criativo e encontrar maneiras de encaixar suas 4 ou mais refeições ao longo do dia. Talvez você possa contornar isso em uma ou outra refeição tomando um shake de proteína ou uma barra de proteína, mas certamente não deve ser a norma em todas as suas refeições. Lembre-se de que este conselho se baseia no que é necessário para construir músculos de maneira ideal. Embora seja possível ganhar músculos mesmo em condições menos ideais, não é o caminho mais eficaz para o crescimento muscular. A próxima coisa que muitas pessoas não entendem logo de início é que levantar pesos só o levará até certo ponto quando se trata de construir músculos. No início, sua dieta pode ser um verdadeiro caos, e você ainda vai ganhar músculos, graças ao que chamamos de ganhos de novato. Infelizmente, esses ganhos não duram para sempre. À medida que você avança além da fase inicial de iniciante e seu corpo começa a se adaptar, muito provavelmente você não será capaz de construir mais músculos sem um plano de dieta adequado. Apenas levantar pesos não será suficiente se você realmente deseja construir músculos. A primeira coisa que você precisa garantir é que esteja obtendo proteína suficiente. Geralmente, você deseja ingerir cerca de 0,7 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Além disso, é fundamental certificar-se de que está consumindo carboidratos e gorduras suficientes, além da proteína,
Para criar um excedente calórico constante, você precisa de um acréscimo de cerca de 10% das suas calorias de manutenção para ganhar músculos. Após atender às suas necessidades de proteína, você pode distribuir o restante de suas calorias entre carboidratos e gorduras como preferir. No entanto, lembre-se de que manter um excedente calórico pode ser um desafio. Se esse conteúdo está sendo útil de alguma forma para você, não se esqueça de apertar no botão para se inscrever, pois assim você não perde os próximos conteúdos com dicas valiosas para auxiliar no seu ganho de músculos. De maneira semelhante, assim como é um desafio manter um déficit calórico, há outra coisa que a maioria das pessoas não conta quando se trata de construir músculos. O que acontece é que o desafio de cortar calorias é que você sentirá fome. Por outro lado, as pessoas não percebem que o desafio de construir músculos muitas vezes é se sentir empanturrado. Às vezes, simplesmente não terá vontade de comer, mesmo que isso seja muito improvável durante um déficit calórico, pois você estará ansioso pela próxima oportunidade de comer. Quando você está constantemente consumindo mais calorias do que precisa para a manutenção, o que chamamos de excedente calórico, chegará um momento em que simplesmente não terá vontade de comer a próxima refeição, porque ainda estará cheio da última refeição ou das últimas algumas refeições. Além disso, quando você está em um déficit calórico, todas as suas refeições, por mais insípidas e chatas que sejam, vão parecer ter um sabor melhor devido à sua fome constante. Você pode até achar que coisas como o peito de frango, que normalmente não seriam tão emocionantes, têm um sabor bom. No entanto, quando você está tentando ganhar músculos e está ingerindo mais calorias do que o necessário, sentirá como se estivesse forçando o peito de frango para baixo. E isso é algo que precisará se ajustar e adaptar da mesma forma que se ajusta e adapta à fome ocasional enquanto está em um déficit calórico. Você terá que ir contra seus instintos naturais. Há uma razão pela qual alimentam os tubarões antes que os mergulhadores pulem no tanque com eles. O instinto natural do tubarão é parar de comer quando estão satisfeitos, mesmo que tenham um mergulhador delicioso nadando bem na frente deles. Você, por outro lado, terá que ir contra esse instinto. E isso é muito mais desafiador do que parece. Dia após dia, de forma consistente, a ideia de que a creatina causa queda de cabelo é uma preocupação que muitas pessoas têm. Embora haja algumas evidências para essa teoria, provavelmente não é verdade. A teoria por trás disso é que a creatina pode aumentar os níveis de DHT, dihidrotestosterona e outros hormônios masculinos que contribuem para a calvície de padrão masculino. E não estou errado, há uma pesquisa real que sugere que a creatina pode aumentar os níveis de DHT. Especificamente, houve um estudo que envolveu 20 jogadores de rugby universitários voluntários em um teste, onde receberam creatina ou um placebo. Os resultados desse estudo mostraram que os níveis de testosterona não sofreram alterações significativas em ambos os grupos, mas o grupo que tomou creatina experimentou um aumento de 56% nos níveis de DHT, que permaneceu 40% acima da linha de base mesmo 14 dias depois. Devido a essas descobertas, muitas pessoas, inclusive eu, começaram a questionar se a creatina poderia realmente causar queda de cabelo. No entanto, mesmo que seja possível, também é altamente improvável. Isso ocorre porque temos 10 ensaios clínicos randomizados que concluíram que a suplementação de creatina não teve efeito sobre os níveis de testosterona, o que é uma descoberta significativa. A testosterona, mais especificamente a testosterona livre, é um precursor do DHT. A testosterona é o que realmente se converte em DHT. Sem mais testosterona livre, normalmente você não consegue produzir mais DHT. Além disso, no estudo com jogadores de rugby, embora tenham observado um aumento nos níveis de DHT, esses níveis permaneceram bem dentro da faixa normal. Portanto, mesmo que a creatina de alguma forma aumente os níveis de DHT, ainda pode não causar uma maior perda de cabelo do que normalmente ocorreria se a calvície de padrão masculino for uma predisposição genética em sua família. Se você quer saber o que acontece com o seu corpo quando você toma creatina todos os dias, e se existe algum risco, assiste esse outro vídeo que está na sua tela.